E aí, estamos ao vivo. Fala galera, boa noite. Antônio Renato aqui, mais uma live para vocês. Eu queria avisar que agora todas as lives vão acontecer nas segundas-feiras, tá bom? Segunda-feira, 8 horas da noite, vocês já têm esse compromisso aqui, encontro marcado live aqui no Instagram. E lembrando que a live sempre vai ficar disponível também no YouTube. Então, terminar essa live hoje, eu já vou, amanhã já vai estar disponível lá no YouTube para vocês assistirem. Quem perdeu vai poder ter essa oportunidade de rever amanhã. Beleza? E o tema da live de hoje, inclusive eu nem coloquei aqui, vou colocar, é como aprender violino sozinho. Deixa eu até... Como aprender violino sozinho. Vou até fixar uma mensagem aqui para... E aí, Carlinhos, beleza? Gente, quando eu terminar essa live, eu vou fazer uma outra live para responder as dúvidas de vocês, tá? Pra gente interagir mais, tá bom? Então quem aparecer aqui na live, no final eu vou encerrar esse vídeo, vou iniciar outro, porque eu acho que fica mais organizado. Quando for lá pro YouTube, não vai ficar uma live muito longa e vai ficar eu vou fazer essa primeira live aqui, vai ser mais só o conteúdo puro mesmo, tá bom? A gente começou aqui com um pouquinho de atraso, mas não tem problema, o conteúdo vai ser o mesmo. E gente, como aprender violino sozinho? Por que eu resolvi fazer uma live sobre esse tema, né? No último ano aí a gente viveu uma pandemia, né? Então foi uma coisa assim que ninguém esperava e todo mundo parou de ter aulas presenciais, né? Quem dava aula particular parou de dar aula, quem fazia aulas parou também. Então foi uma coisa assim, uma loucura que ninguém esperava. E muita gente resolveu aprender violino do zero, e teve gente também que já estudava, né, e que parou, mas que continuou assistindo e que continuou aprendendo, né, do zero. Gente, quem tá aqui na live, eu queria saber de vocês se o áudio tá bom ou se tá ruim ou se dá para melhorar. Então, se vocês puderem escrever aqui no chat só para eu perceber se o áudio tá bom ou tá ruim, porque eu não tenho como monitorar isso, tá bom? E, enfim, como aprender violino ou qualquer instrumento sozinho, né? A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, literalmente ninguém aprende nada sozinho. Por mais que você seja um autodidata, que você saiba procurar os conteúdos e aprender, assim, sozinho, né? Você vai ter que pesquisar de alguma outra fonte, você vai ter que encontrar por outra pessoa, né? De alguém que já fez um conteúdo, alguém que já, sei lá, publicou um livro, fez um vídeo, fez um curso. Você estuda sozinho, mas com conteúdos de outras pessoas, né? Você não vai criar nada do zero, porque, assim, eu acho bem difícil alguém criar alguma coisa do violino, porque é um instrumento que existe aí há centenas de anos, né? Então acho que as escolas de violino já são muito bem consolidadas, né? Você pode pegar e criar uma nova metodologia, mas com certeza vai ser com base em algo que já existe. Tá bom, pessoal? Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é uma coisa que eu gosto também de perguntar para os meus alunos, por que você quer aprender violino? Por que você toca violino? Você tem que ter essa resposta na ponta da língua, tá? É muito importante você saber isso, porque é o que te motiva a estudar, tá bom? Então, essa motivação você tem que ter muito bem definida, muito bem clara, né? Então, eu vou perguntar aqui para vocês que estão aqui, por que vocês tocam violino? Por que vocês resolveram aprender violino? Deixem aí nos comentários, eu quero ver as respostas de vocês. Eu sei que as respostas são muito diversas, assim, por isso que são muito interessantes as respostas, e eu gosto de ler esse tipo de coisa, né? E eu vou falar um pouquinho, assim, da minha resposta. Na verdade, quando eu comecei a estudar violino, eu não tinha, assim, noção, não sabia o que era o violino, né? Então, minha motivação maior foi a curiosidade. No bairro onde eu morava, tinha um local onde tinha aulas de violino, era gratuito e tal, e eu sabia um pouco de violão, sabia ali o básico de teoria musical, mas nunca tinha me imaginado tocando violino, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia ser professor de violino, que um dia eu ia ser formado em violino, né? E aí eu resolvi estudar, eu me matriculei lá, comecei a fazer as aulas,
minha motivação primeira foi a curiosidade. Então eu comecei a fazer por curiosidade. E aí depois eu fiquei intrigado, né, com esse instrumento. Nossa, é um instrumento tão antigo, né? É um instrumento que todo mundo conhece, assim, tá no imaginário das pessoas, né? Eu já conheci o violino, já sabia o que era um violino, nunca tinha visto ainda um violino de perto, né? Até o dia da primeira aula. E vamos deixando as respostas aí que já vou dar uma lida. Então, nunca tinha visto um violino, né? Na minha primeira aula foi o meu primeiro contato ali com o instrumento. E aí eu fiquei muito intrigado, né? Eu comecei a me perguntar como é que funciona, né? Porque eu tocava violão e a mecânica do violão é diferente do violino. O violino tem um arco. O arco já é um outro instrumento, né? Existe todo um estudo de arco, né? Uma coisa assim bem à parte. E aí depois, né, quando eu comecei a aprender, fui começando a me envolver mais com o instrumento e aos poucos eu fui gostando cada vez mais de tocar violino e chegou um momento que surgiu uma oportunidade de dar aulas de violino. E aí eu comecei a dar essas aulas, né? Eu não tinha experiência como professor, não tinha nem formação ainda, mas estava dando ali aulas, né? Ajudando pessoas que sabiam um pouco menos do que eu. Na verdade, eu não era um professor ainda, eu era um ajudante, eu ajudava o professor. Então eu era uma espécie de instrutor, um monitor que auxiliava, né? E ali eu comecei a explorar esse meu lado pedagógico, comecei a ajudar, né, algumas pessoas. E aí eu comecei a encontrar a resposta para essa pergunta, né? Por que eu toco violino? Então eu comecei a perceber que eu gosto muito de ensinar e é por isso, hoje em dia, essa é a resposta que eu tenho, né? Eu estudo violino, eu aprendo violino, eu pesquiso sobre violino para ensinar outras pessoas a tocarem violino. Eu sei que no começo eu não tinha o sonho de tocar violino, mas eu sei que muita gente tem esse sonho. E eu sei também que muita gente como eu já conhece o violino, mas nunca tocou, mas que de repente se essa pessoa começar a tocar, ela vai se identificar e de repente ela pode até se tornar um professor também, né, e repassar esses conhecimentos para outras pessoas. Então essa é a resposta que eu dou para essa pergunta. Por que eu toco violino? Por que eu estudo violino? Por que eu dediquei anos e ainda hoje dedico horas de todos os dias para mergulhar assim de cabeça nesse instrumento? É por isso, porque eu quero ajudar outras pessoas, quero ensinar outras pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha nas respostas de vocês aqui, que eu já vi que muita gente começou a falar. Deixa eu ver aqui. Quero poder me expressar por algo que amo ouvir. Então, essa é uma motivação, né? E você se expressar através da música é algo que é muito mágico, assim. É um tipo de expressividade, né? Que ela é, de certa forma, subjetiva. O violino, ele não fala, ele não sabe dizer nenhuma palavra, né? E a gente também não consegue escrever um texto, assim, com palavras, mas a gente consegue transmitir sensações, emoções, sentimentos, né? Então os compositores, inclusive, às vezes eles escrevem isso na partitura. Ó, nesse momento eu quero que você tente fazer da forma mais expressiva possível, né? Então é uma forma de se comunicar, né? Mas você está comunicando um sentimento, você está comunicando uma sensação, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso em outro momento. Deixa eu ver outra mensagem. Eu comecei a estudar para conhecer melhor a música clássica. Também queria sair do país e acreditava que o violino, viola ia me ajudar. Legal. Isso de conhecer melhor a música clássica, né? Aprender um instrumento, a música clássica, a música de concerto, a música erudita, né? Como vocês preferirem. O violino é um instrumento, na verdade, não só o violino, mas quando você começa a ouvir esse tipo de música, né, e você começa a aprender um instrumento, você tá ali bebendo na fonte, né, você tá executando, tá experimentando essas músicas e isso é uma motivação assim, muito grande e é até um aprofundamento, né? Porque uma coisa é você ouvir música, você apreciar, você vai para os teatros assistir ao vivo, você vai no Spotify, no YouTube, né? Onde você consegue ouvir e ver, né? Também os intérpretes. E outra coisa é você executar, você está se colocando lá no papel do intérprete, está tentando aprender, está tentando executar aquelas músicas, né? Que você gosta e isso é muito interessante, né?
E ainda bem que a gente tem a oportunidade, né? E ainda bem que eu tenho a oportunidade também de incentivar vocês a aprenderem isso. Aí outra coisa que o Eduardo falou, ele também queria sair do país e acreditava que o violino e viola iria ajudar. Realmente o violino e a viola, né, ou qualquer outro instrumento, é uma ponte para você sair do país. Eu saí do país, do Brasil, eu saí 2 vezes. Na primeira vez que eu saí do Brasil, quem me levou foi a música, né? E graças à orquestra que eu tocava, eu tive a oportunidade de sair do país e conhecer uma outra cultura, conhecer outras pessoas, né? Então a música, ela tem esse poder de carregar você para outros lugares, né? Então eu espero que a música me leve para conhecer outros países mais uma vez, mais 10 vezes, né? Espero que também vocês consigam isso, que realmente é muito bom. Então, respondendo essa é a primeira pergunta, né, que vocês têm que responder. Por que vocês tocam violino, tá? Respondendo isso, a gente começa a pensar já em como estudar, né, violino sozinho. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui na minha bula aqui, que eu anotei aqui várias coisas para não esquecer de nada, né? Pronto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre organização. Você já sabe, né, qual é a sua motivação, você já começou a estudar violino, você tá com aquela empolgação, só que você às vezes fica perdido, assim, sem saber por onde começar, para onde é que vai. Isso é normal de quem começa a aprender sem um professor, sem um direcionamento, né? O professor normalmente ele sabe direcionar o aluno, ele sabe o que é que o aluno precisa, né? Mas quando o aluno está aprendendo assim de uma forma autodidata, né? Pesquisando por conta própria, tentando encontrar os próprios meios de aprender, ele acaba que ele corre o risco, né, de começar a aprender, mas com algumas lacunas, tá? E é muito importante você tomar cuidado com isso, né? E mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, de como você saber reconhecer quais são as lacunas que você está, né, ocorrer, e como preencher essas lacunas, né, de forma que você consiga aprender de uma maneira global, assim, digamos. E sobre a organização, primeiro você tem que entender assim, qual o tempo que você tem para praticar, né? Como é que é a sua rotina? Primeiro, que se você não tem uma rotina de estudar um instrumento musical, de estudar música, é bom você começar a já pensar nisso, porque requer uma certa dedicação, né? Então você precisa dedicar um tempo para praticar, você precisa dedicar energia para pesquisar, porque tem toda uma curva de aprendizagem, né? Você primeiro começa a pesquisar, e depois você começa a entender, depois você começa a aplicar. Então você precisa realmente de uma organização, assim, de estudo sistemática para que a coisa funcione da melhor forma possível. Então é importante você saber quanto tempo você tem disponível para praticar, quanto tempo você tem disponível para pesquisar, né, para conhecer, para atiçar assim, a curiosidade sobre o instrumento, sobre música, né? E tem até algumas coisas que são mais específicas, que é qual o local que você vai estudar, qual o horário do dia que você vai estudar, né? Porque é importante você começar a pensar em desenvolver uma rotina assim, de estudo, né? E você começa a desenvolver essa rotina vira um hábito, você começa a fortalecer esse hábito, né? Eu falei até um pouco disso em um dos stories que eu fiz hoje. Você fortalece esse hábito de praticar, e aí com o hábito fortalecido, você vai manter. E aí sim você já vai ter ali todo o seu mapa, né, de estudo, você só vai começar a organizar os conteúdos dentro de cada momento, né? Uma coisa que ajuda muito é ter uma agenda, um local onde você vai anotar essas coisas, porque por mais que você seja uma pessoa muito organizada, assim, que você saiba exatamente o que você vai fazer no seu dia, em cada momento, uma agenda vai permitir que você faça anotações, faça lembretes, né? Às vezes surge uma ideia assim, e se você anotar rápido essa ideia, você evita, né, de esquecer. Você só vai ter que lembrar de olhar de novo a anotação, né? E isso é o mais fácil. Difícil é esquecer a ideia e depois não ter mais como voltar, né? Então, nessa agenda você pode organizar os seus dias, os seus horários, né? E você organiza todos os momentos que você tem disponível para estudar.
E é importante também, para quem está começando do zero, né? Ou para quem já começou a estudar e quer encontrar formas melhores, mais eficazes, né? Tem algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas é saber encontrar um bom material de estudo. Porque como eu falei no início dessa live, né? Se você é um autodidata, né? Se você se considera um autodidata, se você é uma pessoa que gosta de aprender as coisas sozinho, né? Você pode encontrar diversos materiais na internet. Hoje em dia a gente tem fontes infinitas aí de conteúdos, né? Alguns conteúdos são excelentes, outros conteúdos são assim questionáveis, né? Então você tem que saber reconhecer qual o melhor conteúdo para você aprender. Você tem que saber reconhecer o que é que vai funcionar para você e o que é que de repente não é tão legal assim para você. Então, e como é que eu... Ah, Renato, mas eu não sei de nada de música. Como é que eu vou saber reconhecer qual é o conteúdo que é bom? Eu acho que com uma pesquisa básica, assim, você vai pesquisar quem foi que fez aquele conteúdo, quem é aquela pessoa, quais os outros conteúdos que ela fez, e quem acessou esse conteúdo também, né? Você precisa também ter networking, né? Conhecer outras pessoas que também estão aprendendo, né? É bom você começar por mais que você estude sozinho na sua casa, é bom você trocar ideias, trocar experiências com outras pessoas que estão também com o mesmo objetivo de você. E não só com pessoas que estão aprendendo, mas também com outros professores, né? Porque hoje em dia, por meio da internet, né, você pode, sei lá, seguir um professor e assim como eu abro a caixinha de pergunta para você ficar à vontade de fazer qualquer pergunta, você pode fazer isso com qualquer outro professor. Inclusive, às vezes eu faço isso também. Quando eu quero me aprofundar em um assunto, assim, eu mando, se eu tiver o WhatsApp da pessoa, do professor, eu mando uma mensagem para ele: professor, eu tô com uma dúvida sobre isso daqui. O que é que você pode como você pode me ajudar, né? E isso é o que faz a gente aprender, porque conhecimento, assim, nunca tem fim. Você sempre vai estar aprendendo um pouco, né? Você sempre vai estar aprimorando. Ontem eu estava assistindo um masterclass, né, do Hooker, que foi meu professor na universidade, e ele estava falando do Schering, que é um violinista, né, muito famoso, e o Schering gravou as 6 partitas e sonatas de Bach, né? E o Schering era um cara que pesquisava muito sobre Bach. Inclusive ele tem uma edição das partitas e sonatas que tem um prefácio assim muito completo falando sobre a obra, falando sobre o compositor, como tocar aquilo, né? Que para quem não sabe, as partitas e sonatas de Bach são as obras, acho que a primeira obra para violino solo assim de grande porte, assim, que é uma obra que até hoje é muito difícil assim para os violinistas estudarem, né, para executar e tudo. E o Schering, ele gravou, né, ele fez uma primeira gravação de todas as 6 partitas e sonatas de Bach. E aí depois, assim, anos depois, ele fez uma outra gravação, né? E aí o Hooker, que estava falando sobre isso, ele falou, né, que é completamente diferente, né? Ou seja, ele tinha feito a primeira gravação, ele continuou estudando, ele continuou amadurecendo o conhecimento dele. Ele já era um solista assim, consagrado internacionalmente. Mas mesmo assim ele continuou estudando, continuou amadurecendo, continuou ouvindo outros intérpretes, né? Outras pessoas que também tocaram a mesma obra. E ele fez uma outra gravação com outra visão, né, dessa obra. Então isso é muito interessante, porque a gente nunca para de estudar, a gente está sempre aprimorando, né, o que a gente já sabe, o que a gente está aprendendo. Só recapitulando um pouco. Então, você precisa saber o porquê que você vai estudar violino, né? Então tenha isso em mente, essa resposta. Você precisa encontrar um bom material de estudos, né? E se possível, um material organizado. Na internet a gente tem muito conteúdo no YouTube, no Instagram, né? Nos blogs. Tem muito conteúdo sobre como tocar violino, sobre como aprender teoria musical, como, sei lá, qualquer coisa. E muitas vezes esse conteúdo não está organizado, né? Tem até algumas pessoas que organizaram esse conteúdo, né, e que vendem esse conteúdo assim de uma forma mais
mais organizada, mais assertiva, né, assim, para você estudar. Mas assim, se esse conteúdo não estiver organizado, você tem que saber por onde é que você vai começar, qual é o segundo passo que você vai dar, qual é o terceiro, tá bom? E isso é o caminho que você vai percorrer. Então você tem que saber qual o caminho que você vai percorrer. E aí eu já toquei nesse assunto de não pular etapas, tá bom? E tem coisas assim que são muito básicas, né, que você precisa saber, e muitas vezes tem gente que negligencia, né? Por exemplo, a postura. A postura é a primeira coisa que você tem que aprender, né? Como segurar o arco, como segurar o violino, como se posicionar em pé, como se posicionar sentado para tocar. Isso é básico, né? Você precisa saber disso para começar, né? Então, tem gente que pula essa etapa. Simplesmente começa a tocar violino segurando o arco assim de uma maneira que não funciona muito bem, que faz um movimento assim de arco que não é muito adequado, que não vai favorecer, que você se cansa mais, que você, né, acaba perdendo tempo assim dessa forma. E depois você acaba criando vícios, né? E depois para desconstruir esses vícios fica bem mais difícil, tá? Pessoal, quem tiver perguntas pode fazer, tá bom? Eu falei que ia fazer uma outra live para fazer as perguntas, mas quem tiver alguma pergunta pode fazer que eu vou respondendo aqui no decorrer da live, tá bom? Queria mandar um abraço aqui para os meus alunos que estão presentes na live. Tem muita gente aqui que está aparecendo que é meu aluno, que já foi meu aluno também. Então, para quem está iniciando do zero, né, e não sabe qual é a primeira etapa, qual é a segunda etapa, aquilo lá que eu já falei vai ajudar muito. O quê? Trocar ideias com pessoas que sabem um pouco mais do que você, né? Pode ser um professor que sabe muito mais do que você, pode ser um colega seu que também está aprendendo, que já sabe assim, um pouco mais, que de repente ele pode te ajudar, pelo menos dar uma orientação, né, para você. E você precisa trocar ideias com outras pessoas, né? Assim, quando eu estava na faculdade, né, uma coisa que acontecia muito era conversar com o pessoal assim no corredor, conversar sobre música, conversar sobre aprendizagem, né? E a gente aprendia muito no corredor ali, na cantina, né? Aprendia ali no hall de entrada da universidade. A gente começava a conversar e trocava ideia. Aquela música lá, eu tô com dificuldade na passagem e tal. Eu já estudei essa música e tal. Eu fiz isso e me ajudou, e tem muitas coisas que a gente conversando assim com outra pessoa, a gente consegue aprender além da sala de aula, né? Para além da sala de aula. Eu já aprendi muita coisa, inclusive na parada de ônibus, né? Voltando para casa, esperando o ônibus com os meus amigos, e a gente conversando assim sobre música e tudo, e a gente aprende muita coisa. Deixa eu ver aqui as mensagens. José Felipe já tá aqui por aqui na live. Ei, José Felipe, a gente já conversou muito sobre música, né, na universidade, assim, nos corredores, na parada de ônibus, como eu acabei de falar. E são essas conversas que fazem a gente enriquecer, né? A gente enriquece, assim, o nosso conteúdo. Então, não adianta você ler um livro apenas, não adianta você assistir um curso completo, não assistir uma live dessa aqui sem você trocar uma ideia com outra pessoa. Queria mandar um abraço também pro Ed Marcos, que está aqui na live, acabou de entrar. Então, você trocar ideias com outras pessoas é uma coisa que vai enriquecer muito assim, o seu vocabulário musical, que vai enriquecer as suas ideias, né? Você vai começar não que você não vai ter uma opinião própria, né? Mas é você externalizar essa opinião para outra pessoa, você ouvir também o que é que essa pessoa acha. É dessa forma que você vai construir um pensamento assim, realmente completo, né, de algum determinado assunto. Por isso que eu tô falando essas coisas aqui para vocês, e por isso também que eu peço para vocês comentarem, né, para vocês deixarem as opiniões de vocês também. Então, pessoal, quem concorda, dá o coraçãozinho aqui na live, porque eu tô vendo pouco coração subindo. Uma outra coisa que é muito importante é você... Olha os corações subindo. É só pedir que a galera obedece. Valeu, pessoal, é isso aí. Você precisa saber reconhecer as suas falhas também, né? Como assim, Renato? Como é que eu vou saber reconhecer meus erros se eu estou aprendendo do zero, né? Primeiro que você
O conteúdo que você viu para aprender, você pode rever esse conteúdo. Você pode... Uma coisa que eu recomendo muito, assim, é você se gravar. Quando você está tocando uma música, você faz uma gravação, você assiste a gravação. No momento que você assiste a gravação, você começa a identificar várias coisas que estão ali, né? Por exemplo, você percebe quando está desafinado, você percebe quando sua postura não está tão legal. Você percebe quando o som tá feio, né? E aí você vê, meu ponto de contato tá fora do lugar. E o que é que você faz? Você já anota o ponto de contato e você vai pesquisar sobre aquilo. Você pergunta a alguém que já sabe, olha, eu tô com um problema aqui no ponto de contato, como é que eu resolvo? Manda uma mensagem aqui pra mim, né? De repente eu tento te ajudar também. Então é dessa forma, você viu que tá com uma postura ruim, você vai lá no YouTube, postura corporal no violino, e vê vários vídeos. Depois você vai conversar com outras pessoas, você faz outro vídeo e se assiste tocando, né? Você percebe ali como é que tá a sua postura, melhorou, piorou, ficou a mesma coisa, né? Você toma uma atitude em prol de melhorar. Então você vai procurar os seus erros, né? Eu tô usando a palavra erros, mas eu nem gosto muito de usar essa palavra. Porque na verdade a gente tá fazendo só apenas assim de diferente, a gente está lapidando, né? A gente está sempre lapidando a nossa técnica o tempo todo, na verdade. Por mais que você seja um violinista experiente, um músico experiente, o tempo todo você vai estar lapidando a sua técnica, né? Você vai estar melhorando sempre. Ou pelo menos buscando melhorar. Então, quando você sabe encontrar suas falhas, fica mais fácil de resolver, né? Essas falhas, né? Entre aspas também, porque eu não gosto muito dessa palavra falhas. Parece que você está cometendo assim, um crime. E não é, né? Porque pra gente começar a aprender, a gente precisa passar pelo erro, a gente precisa repetir, você precisa fazer de novo, né? E é isso que faz você aprender. Eu gosto de pensar que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. O tempo todo até a gente aprender, né? Até a gente chegar lá. Então você imagina um objetivo, imagina o local onde você quer chegar e você vai. 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. Esse passo para trás é justamente essa revisão. É o momento onde você vai olhar ali o que é que você está fazendo de certo, o que é que você está fazendo que pode melhorar. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, pode escrever aqui que eu vou ficar muito feliz em ler. Gente, tem assim uma ordem, né, assim, de conteúdos que você precisa saber para começar a estudar sozinho, né? Eu não queria dar uma resposta assim definitiva, porque tocar violino não é nenhuma receita de bolo, assim, faz isso aqui que você vai aprender. Não é bem assim. Se fosse assim, todo mundo tocava violino e seria muito fácil, né? Mas eu vou tentar falar algumas coisas que para mim fazem sentido, para muitos outros professores que eu já conversei também fazem sentido. E a primeira coisa que você precisa saber é a postura. Então, postura corporal, como segurar o violino, como segurar o ar, como se comportar com o instrumento, né? Tudo isso é muito importante. Você ter esse reconhecimento assim do seu corpo, né? E de como você toca, né? O violino, o tamanho do violino, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem o tamanho 4x4, tem o tamanho 3x4, tem vários tamanhos de violino. Aí você comprou o violino do tamanho 4x4, né? Beleza. Só que você tem 1,70 de altura, você é magro, você tem os dedos muito longos, e outra pessoa que também toca no violino 4x4 é exatamente do mesmo tamanho. A outra pessoa tem 1,60, a outra pessoa ela é gorda, ela tem os dedos curtos, e aí é outro corpo, o violino é do mesmo tamanho, né? Então você precisa ter esse momento de reconhecer o seu corpo com o instrumento, de você saber como é que vai ficar melhor, assim. E isso é uma coisa que você descobre com o tempo. Eu demorei anos para encontrar uma posição que fique confortável para mim no violino, né? Tem gente que muda a queixeira, tem gente que muda a espaleira, baixa o cavalete para tocar mais confortável, baixa a pestana, faz várias coisas, e tudo isso são experimentações para encontrar a melhor forma, né? E não é na primeira aula que você encaixou. Tem gente que até na primeira aula
fica muito bem, muito confortável com o violino, né? E isso nem é raro de acontecer, né? Acontece muito, assim, na verdade. Mas mesmo assim, você um dia lá na frente vai chegar um momento que você vai mudar o ângulo da sua espalheira, você vai achar que vai estar melhor. Você vai segurar o arco um pouquinho diferente, você vai perceber que vai ser melhor assim, o movimento do arco, né? O domínio. Então, dominando essa primeira pilar, né, da postura, a gente parte para uma outra coisa, que é a qualidade do som. A qualidade do som, ela não necessariamente pode ser agora, pode ser o último pilar que você vai aprender, né? Mas você já começar a pensar na qualidade do som já no início é uma coisa que vai te ajudar muito, porque você vai treinar principalmente o seu ouvido, a ouvir, né, aquele som que seja agradável para você. Não é o som que é agradável para, não é o som que sua mãe diz que é bonito, é o som que você gosta, entendeu? Tem gente que gosta de tocar com violino com som mais agressivo, com som mais rasgado. Tem gente que gosta de tocar com aquela coisa mais suave, vira o arco todinho lá pra frente assim, toca só com 2 crinas, né? E é uma coisa que se agrada a você, tá tudo bem, então, certo? Mas assim, qualidade de som é uma coisa imprescindível. Quase não sai essa palavra. Qualidade de som é uma coisa fundamental e você precisa ter noção, né? Como é que você vai ter essas noções assim? Qual é o som que eu gosto? Você vai ouvir vários e vários intérpretes, você vai ouvir várias gravações de várias músicas diferentes e você vai ouvir com muita atenção. Você vai ouvir com a concentração focada no som do violino, no som da orquestra, no som em geral, né? E você vai descobrir qual é o som que você gosta, né? Às vezes você nem sabe qual é o som que você gosta. Você vai ouvir, vai escolher e vai descobrir assim, eu gosto mais desse som. Eu vou tentar fazer o som parecido com esse. Depois que você tentar fazer o parecido com esse, você começa a descobrir o seu som. Primeiro você identifica o som do outro e depois você pega o seu som e vai modelando até ficar da forma como você gosta. E gosto é algo muito pessoal, né? Então, o professor pode até dizer, o teu som pode melhorar se você fizer isso, mas você até faz, mas só você sabe qual é o som que você gosta. Outra coisa que é muito importante é ritmo. Ritmo é uma coisa que todos os músicos têm que estudar, né? E tem muita gente que negligencia isso também. Então, se você estuda ritmo, se você domina esse pilar também, você vai ter muita facilidade, né? Em aprender, em tocar, né? Então, ritmo é uma coisa que você precisa estudar. Tem gente que toca e não consegue fazer assim, nuances de ritmo, fermatas, né, ralentandos, ou mesmo tocar assim, metricamente, né, dentro do tempo, dentro do compasso, né, e tocar em conjunto, tocar sozinho, tocar com playback, né? Então são várias formas de tocar e em todas essas formas de tocar o ritmo está muito na verdade é inseparável, né? O ritmo da música. Por mais que a música seja uma música daquelas lá bem contemporâneas que não tem ritmo, né? Porque o compositor bota tipo 9 segundos e você tem que tocar aquilo ali dentro daquele tempo, né? Mesmo assim você tem que ter uma rítmica, né? Então o ritmo é algo que é inclusive uma discussão assim bem profunda, né? Eu conheço gente que trata o ritmo assim como um pilar assim, fundamental, inseparável. Inclusive tem algumas culturas que o ritmo é um fator determinante ali no trabalho daquelas pessoas, né? Agora eu estou entrando já em outro assunto, né? Mais antropológico assim. Mas o ritmo é algo que é inseparável na nossa vida. E mesmo que você não seja músico, o ritmo tá incluso assim, na sua vida também. Um outro fator é afinação, tá? Então você já pensou sobre qualidade de som, agora você vai pensar sobre afinação, né? E aí no violino, o violino é um instrumento traiçoeiro, porque ele não tem os trastes, né? Ele não é que nem o piano que você toca dó e ali é dó, né? No violino você pode tocar a nota dó, você pode tirar o dedo e tocar e já é outra nota, entendeu? Inclusive no violino você pode fazer uma nota para baixo, com o arco para baixo. Quando você faz com o arco para cima, às vezes é outra nota também, né? Então é um instrumento bem traiçoeiro. Então a afinação também tem a ver com treinar o seu ouvido,
tem a ver também com treinar a sua musculatura, tá? Treinar também sua mente. Uma coisa que ajuda muito na afinação é ouvir, então escute muita música. Se você está aprendendo a música X, você vai escutar essa música muito, escuta várias versões dessa música, porque você vai começar a perceber assim, várias nuances, né, da afinação dessa música. Escuta gravações de qualidade, né? Ah, Renato, mas eu quero aprender uma música aí que meu amigo compôs. Ela não tem nenhuma gravação, nunca ouvi, só tem um MIDI lá que ele me mandou para ouvir. Não tem problema também. O que é que você vai fazer? Você vai continuar escutando muita música de violino, né? O instrumento que a gente está falando aqui é violino. O violino ele tem muitas nuances de afinação. Por exemplo, você pode tocar um Ré sustenido mais alto em uma passagem para chegar ali no Mi ali, de uma forma, né, sensível. Ou você pode também tocar o mesmo Ré sustenido em outra passagem que ele tem que ficar um pouquinho mais baixo, né? E isso vai depender também de gosto. Tem a ver também um pouco com gosto. Depende também de se você está tocando com outras pessoas. Você está tocando em um quarteto de cordas, a afinação ali em muitos momentos vai ser uma coisa ali relativa, né? Você precisa às vezes até abaixar ou subir um pouquinho a afinação para entrar em consonância com as outras pessoas que estão tocando junto de você. Então a afinação é um assunto muito sério, né? E no violino você tem que estar sempre muito atento, assim, você não pode em momento nenhum desligar os seus ouvidos para tocar violino. E eu sou um cara que tem muito problema de afinação, né? Inclusive, Foi ontem eu toquei em um masterclass, né, para um professor. E aí, a primeira coisa que ele falou foi que eu tava afinando todas as notas assim, um pouquinho mais baixo do que deveria ser, né? E aí eu percebi isso, né? Quando eu comecei a tocar, eu já tava percebendo que a afinação tava ficando um pouco baixa. E aí as outras notas começaram a ficar baixas também, assim, quase chegava na afinação, mas não chegava. E a afinação é uma coisa traiçoeira. Se você toca desafinado, você não tem nada. Se você toca fora do ritmo, também você não tem nada. Aqui ele escreveu: para treinar a mente eu tenho feito pizzicato nos horários em que não há condições de fazer barulho demais. E isso que ele é muito, muito bom. Eu já fiquei horas também assim assistindo, sei lá, televisão e fazendo uns exercícios aqui só de mão esquerda, né? Por exemplo, eu precisava memorizar uma música, eu tenho um recital domingo, e aí hoje é segunda, eu tenho que memorizar essa música, eu tenho aqui 6 dias para fazer isso. Eu ficava aqui fazendo... executando essa música mentalmente. Eu não tô com meu violino agora, sei lá, eu tô na fila do banco. E aí eu ficava aqui, ó, só na minha mão, relembrando as notas, né, dessa música. Então, é um exercício mental, né? A gente estuda com o nosso violino imaginado, né? Pra mim funciona bem. Tem gente que não consegue estudar dessa forma, né? Tem gente que assim gosta mais assim de ter o violino, né? Claro que você precisa do instrumento para ter essa sensação tátil, né, do instrumento, para você ouvir, né, para você perceber, né? Você não vai também estudar o tempo todo sem o instrumento. E a última coisa que eu gostaria de falar é a performance, é o tocar, né? É o repertório. Então você monta um repertório, você estuda esse repertório, você pratica esse repertório, você aprende outra música, você volta para as músicas que você já sabe, você começa a montar um repertório e você estuda esse repertório, tá? Esse repertório vai ser a base para você construir a sua técnica, tá bom? Por exemplo, se você está estudando pelo método Suzuki, você já aprendeu todas as músicas do livro 1, aí agora você vai para o livro 2. Aí agora eu vou focar só no livro 2. Não, você continua estudando as músicas do livro 1, porque ali está a sua base. Você tem que fortalecer a base. Você tem que o tempo todo. Ah, Renato, eu aprendi a primeira música, agora eu vou para a música 2 e depois eu quero ir para a música 3. Você tem que voltar para a música 1, para a música 2 também, continuar estudando essas músicas, porque são elas que vão solidificar ali a sua base, tá bom? Então... no momento da performance, né, onde você está estudando o repertório, é um momento que você também está estudando. Suponhamos que você está tocando aqui em um recital, você estudou a música, né, e você vai apresentar essa música no recital. Tem gente que toca a música no recital e depois nunca mais toca aquela música na vida, né? Eu gosto de revisitar as músicas que eu já toquei, né, até para não esquecer assim, completamente da música. Às vezes a gente até
esquece assim da música, mas a gente pega lá a partitura, dá uma revisada e tudo, né? Só para você manter, né, aquilo lá vivo na sua memória, né? E também você vai aprender muita coisa. Não tem nada melhor do que você pegar, aprender uma música e depois, assim, de anos depois, você tocar de novo aquela música com uma maturidade maior, né? Com uma técnica melhor também. Então, o repertório também faz parte do aprendizado. E depois que você já souber tudo isso, né? A gente tá pensando assim em uma técnica básica, assim, de quem tá dando os primeiros passos, né? Você já aprendeu a postura, você já domina a postura, você já tem uma boa qualidade de som, né? Você praticou muito o ritmo, você domina ali, não precisa, essas coisas não precisa dominar 100%, né? Mas você já tem ali uma boa noção de ritmo, de afinação também, né? E você já tem um repertório ali, um pequeno repertório montado. Aí sim, depois de tudo isso, você já começa a pensar assim de uma maneira mais forte a técnica do violino. Você começa a fazer estudos técnicos, né? E aí depois é que você vai aprender coisas como vibrato, como mudança de posição, tocar harmônicos, fazer técnicas que são um pouco mais avançadas. Você domina o básico e aí depois, quando você for aprender um vibrato, vai ser muito mais fácil. Quando for aprender cordas duplas, vai ser mais fácil, porque você já desenvolveu uma forma de mão. Tá bom? O violino é um instrumento que ele tem assim milhares de possibilidades, né? Mas se você esquecer da base, você não vai conseguir fazer muitas possibilidades, porque a base, né, é o que vai te possibilitar aprender as outras coisas. Virgínia que escreveu: acaba esquecendo as músicas que aprendeu. Pois é, quando você não volta, você não revisa, você esquece mesmo. Isso acontece muito com um aluno iniciante. Ele pegou lá o livro 1 do Suzuki, aprendeu a 1, aprendeu a 2, aprendeu a 3 e foi só seguindo e foi esquecendo as músicas de trás. E ele vai estar sempre aprendendo uma coisa nova e não vai estar solidificando o que ele já aprendeu, né? Lá na frente ele vai sentir muita dificuldade. E não vai ser nem assim muito na frente, vai ser semanas depois ele não vai conseguir tocar mais porque ele esqueceu, né? Aí ele vai ter que voltar, acaba que o trabalho vai ser maior, né? E eu já sofri muito disso, porque eu não focava muito na minha base, né? E isso é um erro que acontece com muita gente mesmo, assim, mais é por falta de direcionamento. Então, se você tá ouvindo isso, voltou. Pois é, se você pular a base, você não vai progredir. Gente, então eu vou encerrar essa live por aqui, tá? Eu não vou abrir aquele espaço que eu sempre abro aqui para as mensagens, mas meu direct aqui vai estar aberto para quem quiser tirar uma dúvida, trocar uma ideia, tá bom? Pode mandar mensagem aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você tá vendo essa live pelo YouTube, pode deixar também nos comentários, tá? Para quem tá aqui hoje que não assistiu a live toda, amanhã ela vai estar disponível também no YouTube, tá bom? Vou salvar a live aqui agora, tomara que dê certo salvar, porque, né, às vezes dá um bug aqui no celular e não salva. Mas enfim. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado quem interagiu. Vai mandando os coraçãozinhos aí, ó, antes de encerrar a live. Quem ficou até aqui, muito legal participar aqui dessa live com vocês. E lembrando que agora vai ser toda segunda-feira, 8 horas da noite, tá? Então a gente já tem esse encontro marcado aqui. Bons estudos para vocês e tamo junto. Valeu, pessoal.